pejotização. Hoje o quarto vídeo, ele vai ao ar todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas. E hoje nós vamos complementar a questão do vídeo anterior, falava sobre o contrato de pejotização e sobre a competência da Justiça do Trabalho. Parece um assunto bobo, parece um assunto já conhecido, mas não é. E abre aí um novo leque, uma nova possibilidade. Do que eu estou falando? Bom, quando você vai pedir vínculo empregatício, pedir o decreto de vínculo empregatício, obviamente que você faz esse pedido na Justiça do Trabalho. FGTS, 13º, férias e tudo mais. Acontece que recentemente, em abril de 2021, o Supremo Tribunal Federal se comportou de uma maneira bastante inovadora. Ao julgar a ação declaratória de constitucionalidade número 48, que discutia a possibilidade de terceirização de contratos de motoristas rodoviários para permitir a contratação de empresas de transporte contratando empresas de transporte, ou seja, a terceirização de atividade fim. Nessa ADC 48, o Supremo disse que sim, que pode terceirizar a atividade finalística, já tinha decidido isso anteriormente para qualquer atividade finalística, portanto, eu posso perfeitamente contratar empresas prestadoras de serviço para desenvolver a minha atividade finalística. Esse é um dos grandes pontos que davam vínculo empregatício, quando era decidido ao contrário. Então, um hospital não podia contratar médicos que tenham empresas de medicina, que seria terceirização de atividade fim. Uma empresa de transporte não podia contratar outra empresa de transporte, terceirização de atividade finalística. Só que o Supremo decidiu que pode. Mas até aí não é o debate. O debate é que agora que o Supremo Tribunal Federal decidiu que pode, alguns empregados vieram a debater o contrato de terceirização, esse contrato civil que vincula uma empresa de transporte a outra empresa de transporte. Ou seja, uma pessoa jurídica contratando outra pessoa jurídica, que está dentro do contexto da nossa pejotização aqui. Qual é a novidade? O Supremo decidiu que para desfazer este contrato, a competência da Justiça Civil, da Justiça Comum, mesmo que o seu pedido seja de vínculo empregatício. Portanto, para alcançar a procedência do vínculo empregatício, eu tenho que quebrar um contrato de natureza civil para depois reconhecer o vínculo. Isso só foi decidido no contexto de empresas de transporte, regidas pela Lei 11.442 de 2007. Mas entra aí uma coisinha chamada a teoria dos motivos determinantes. O que é isso? Os motivos determinantes desta decisão continuam existindo em casos semelhantes. Portanto, um hospital que contrata empresas de médico está terceirizando a atividade finalística em um contrato civil de parceiro para parceiro. Um escritório de advocacia que celebra um contrato de associação de advogados também está fazendo um contrato horizontal de parceiro para parceiro. Uma empresa de engenharia que celebra um contrato de subempreita com uma outra empresa de engenharia que na verdade é um laborista com PJ, também é parceiro para parceiro. Isso está de acordo com a decisão do Supremo que já existia até em matéria de administração pública, que na ADC 16, para reconhecer a nulidade de um contrato de trabalho de regime jurídico, tinha que desfazer esse regime jurídico administrativo. Naquela época, o Supremo decidiu que a competência era da Justiça Comum. Agora ele foi no mesmo trilho. Quer dizer, o que define a competência é o regime de face e não o que eu estou pedindo atrás dele. Então, se o meu regime de face, se o meu contrato formal é civil e para chegar ao vínculo eu tenho que quebrar este contrato civil, o Supremo nos dá indício de que a competência para fazer isso é da Justiça Comum. Logo, se eu tiver, por exemplo, um contrato de trabalhador, de profissional, vamos dizer assim, que tem uma empresa constituída e aí vem outra empresa que o contrata, faz uma parceria e esse profissional agora quer quebrar este contrato para acontecer o vínculo empregatício, a Justiça do Trabalho não teria competência para quebrar este contrato, ela só teria competência para declarar o vínculo.
mas não para quebrar o contrato. Consequentemente, eu não posso mover esta ação na Justiça do Trabalho. Eu teria que mover esta ação na Justiça Comum Estadual, Vara Civil. A Vara Civil quebraria este contrato, anularia este contrato. E aí a gente tem aí umas vertentes, né? Posteriormente ela julgaria o vínculo, eu também acho que está errado. Eu acho que teria que ter duas ações aí. Uma ação pedindo vínculo na Justiça do Trabalho e uma ação para quebrar o contrato na Justiça Civil. Peço para suspender a da Justiça do Trabalho até julgar da Justiça Civil. Isso aí já existe hoje? É nada. Ninguém está debatendo isso. Isso é totalmente novo. Não existe sedimentação sobre isso ainda. Então, hoje, nas minhas defesas para afastar vínculo empregatício, a primeira coisa que eu trago é a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho. E te digo mais, se houver a rejeição desta preliminar de imediato, eu tenho aí um caminho da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Eu vou fazer a reclamação para preservar a autoridade de suas decisões. Que decisão? Dessa ADC 48. Isso é uma matéria muito técnica, obviamente, é uma matéria mais voltada para o operador do direito, mas que complementa muito o aspecto da pejotização. E você, empregado, que quer discutir esse assunto de vínculo empregatício, você, colega, que vai patrocinar uma causa nesse sentido, eu inicialmente faria tudo na Justiça do Trabalho mesmo. Eu não iria já vender a competência da Justiça do Trabalho. Eu entraria na Justiça do Trabalho. Agora, se houvesse a preliminar para discutir a competência material da Justiça do Trabalho nesse caso, o que eu faria? Eu insistiria até ver as primeiras decisões do Supremo Tribunal Federal. De repente, o Supremo se posiciona em sede de reclamação. E aí o que eu faria? Faria uma ação na Justiça Comum para quebrar este contrato e manteria a ação do vínculo na Justiça do Trabalho. Por que isso é muito ruim para o profissional, para o trabalhador? Porque a Justiça Comum não tem a mesma visão da Justiça do Trabalho. A Justiça Comum analisa muito os requisitos do artigo 104 do Código Civil. Agente capaz, objeto lícito e forma. Então, não existindo coação, simulação, dolo, nenhum vício de negócio jurídico, nada, é muito provável que a Justiça Comum decrete a validade do acerto civil. Se ela decretar a validade do acerto civil, ponto. Aí, nesse caso, você vai perder o vínculo empregatício. Se eu estivesse no seu lugar, como advogado do autor, eu traria uma petição inicial em duas fases. A primeira fase, combatendo a validade do contrato, sendo que é nulo, etc, etc. Este debate da validade pode transitar entre Justiça do Trabalho e Justiça Comum. Mas eu traria um segundo ponto da minha petição inicial, onde eu alegaria o descumprimento do contrato, ou seja, primazia da realidade. Excelência, eu até queria ser autônomo, Excelência, eu até queria ser uma empresa, eu até queria autonomia, eu até queria parceria, mas o tomador de serviço não quis nada disso. Me colocou subordinado, me colocou para cumprir horário, ou seja, ele descumpriu o contrato. Logo, se eu não estiver pretendendo a nulidade do contrato civil, mas apenas o seu descumprimento, então, certeza que é a Justiça do Trabalho, a competência, tá? Então, resumindo o que a gente disse até agora, no passado, sempre foi absolutamente tranquilo que a competência para julgar vínculo empregatício é da Justiça do Trabalho. No presente, não tem nada de tranquilo nisso, quando tem um contrato entre empresas. Há a possibilidade do Supremo desenvolver mais ainda essa jurisprudência para dizer que para quebrar esse contrato civil, a competência é da Justiça Comum Estadual, Vara Civil, tá? E depois é que você vai debater o vínculo empregatício na Justiça do Trabalho, ok? Vamos acompanhar a jurisprudência nesse sentido para ver o que há de desenvolvimento aí. As estratégias para a empresa é a preliminar de incompetência material e possível reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. A estratégia para o empregado é entrar na Justiça do Trabalho e discutir a validade do contrato e o descumprimento do contrato e aguardar os próximos passos, ok? Então, vamos agora encerrar essa nossa primeira conversa aqui e vamos agora para o nosso próximo vídeo, o último da série sobre pejotização. Forte abraço, senhores.